Marcos, vamos voltar a falar aqui de um assunto que nós já trouxemos essa semana, que é justamente a diferença salarial entre homens e mulheres, conforme o levantamento divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério da Mulher, que apontou justamente que as mulheres recebem 20% a menos que os homens aqui no Brasil. As mulheres brasileiras receberam, em média, 20,9% menores salários do que os homens em 2024 em mais de 53 mil estabelecimentos pesquisados com 100 ou mais empregados. A gente convidou a socióloga Danúbia Barbosa para falarmos sobre esses dados. Em tese, qual é a leitura que a gente pode fazer sobre essa diferença, essa disparidade salarial que ainda existe aqui no nosso país? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís. A gente consegue ver que no nosso país ainda tem uma questão estrutural muito séria com relação às questões de gênero. Porque se você olhar na pesquisa, fala de estabelecimento com mais de 100 funcionários. A gente está falando de microempresas. A gente já conseguiu sanar algumas questões no poder público. Você já consegue ter a paridade e todo mundo recebe igual. O presidente Lula sancionou uma lei que obriga todo mundo a ter salários iguais de acordo com as suas funções. Só que nas empresas privadas você ainda vê isso muito acirrado. E aí, o que é que precisa ser feito? A gente precisa ter um poder, uma atuação maior do Ministério Público, do Trabalho, fiscalizando essas empresas. E quando a gente faz um recorte racial, essa questão ainda consegue ser pior ainda. Porque uma mulher que vamos equiparar, branca, de uma classe média, média alta, que ganha em torno de 8 mil, ocupando uma função, uma mulher preta, ela vai estar ocupando a mesma função e ganhando até 3 vezes menos. Então, a gente tem ainda no Brasil uma disputa estrutural muito grande. E quando você parte para o Nordeste, para o interior do Norte, essa disputa ainda fica muito mais acirrada. E aí você ainda tem as questões do trabalhador doméstico, que ainda muitas vezes a mulher não tem a carteira assinada, não tem férias, não tem direito trabalhista algum. Então, a gente precisa criar uma grande frente e de fato, denunciarmos isso ao Ministério Público do Trabalho, para se ter essas fiscalizações e atuar em cima dessas empresas. É importante destacar também que essa discussão sobre esse racismo estrutural, que também afeta o meio comercial, ela é histórica. A gente está tentando, não iria ser resolvido por decreto, não iria por lei. Mas do ponto de vista de conscientização, tendo a lei, já pode, inclusive, fazer denúncia para fiscalização, né? Exatamente, porque assim, a gente sabe que o processo de conscientização, ele é um processo demorado. Mais lento. Né? Mais lento, né? A gente ia começar um processo agora para colher frutos daqui a 50 anos. Então, a gente já tem muita dor, muito sofrimento, muita pobreza. Então, a gente precisa ainda de leis, de mecanismo que atue nos bolsos das empresas para justamente fazer com que a lei seja cumprida. E a gente não tem essa disparidade entre homens e mulheres. Danúbia, você ainda tem uma visão de que algumas empresas possam enxergar as mulheres com uma maior tendência de afastamento do trabalho por terem outras funções a mais do que os homens, domésticas? Sim, porque assim, quem cuida de quem cuida, Isso já foi tema de Enem, isso já foi pauta de várias matérias. Então, a mulher ainda tem a obrigação de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de dar conta. E aí tem a questão da maternidade. Pasmem, eu já fiz consultoria em algumas empresas que os donos só diziam que, mas para um cargo de decisão a gente chamar uma mulher tem a questão da maternidade. Então, se essa mulher engravidar, a gente vai ter que tirar ela, vai ter que colocar. Então, assim, são questões que ainda permeiam a consciência do empresariado brasileiro. É lamentável, né? É É penalizada pela presença e pelo que ela pode representar como mulher para a empresa. É uma loucura isso. Agora, também pode ser feita a reversão. A empresa que passar a reconhecer com paridade homens e mulheres também passar a divulgar e mudar a sua imagem social também. Quer dizer, será que a gente pode ter em algum momento essa inversão da empresa que só olha aqui, nós respeitamos as mulheres assim como os trabalhadores homens, né? Várias empresas já fazem isso, né? É um marketing positivo. É um marketing positivo, mas é o que eu digo. Não adianta só você colocar mulheres, Você tem que dar condições de igualdade para essa mulher se manter no trabalho. Porque não adianta eu colocar uma diretora numa empresa se na tomada de decisão eu chamo um homem. Entendeu? Então, a gente precisa ter mais mulheres nas tomadas de decisões. A gente vê pelos dados que aumentaram o número de mulheres nos postos de trabalho. Mas foram nas tomadas de decisões ou foram em posições subalternas?
Então, são coisas que a gente precisa começar a analisar para mudar essa estrutura social. Se a gente não colocar mais mulheres em posições de comando, a gente nunca vai conseguir fazer esse processo junto de conscientização. Vamos trazer aqui os números que nós repercutimos essa semana. Os números do levantamento mostram aí a diferença de salário entre homens e mulheres nos anos de 2022, 2023 e 2024. Uma tendência de aumento aí nesses últimos anos. Remuneração média é o percentual que recebem a menos, só explicando. E a remuneração média, homens, 4.745, mulheres, 3.755. O recorte de gênero, que a própria Danúbia falou, também aparece ali. Mulheres negras, R$ 2.864. É um relatório de transparência salarial e igualdade salarial. Quer dizer, está atestado na pesquisa também, né? Exatamente. Então, a gente consegue ver aqui que a coisa foi melhorando, mas se você ver, é muito pouco, né? A gente não tem uma mudança para, de fato, balançar as estruturas. A gente consegue galgar espaços ainda muito pequenos, né? Eu digo que se as mulheres se juntarem, é porque somos maioria no eleitorado, né? Somos maioria em tudo, estatisticamente. A gente só não consegue ocupar essas posições de comando. Então, eu sempre digo, mulher tem que votar em mulher, porque mulher sabe a posição que outras mulheres passam e consegue criar políticas públicas para a gente avançar ainda mais em cima disso. Essa melhora que você observa, porque nesse retroativo aí, voltando para 2022, 2023, 2024, a gente vê que aumentou a diferença de salário entre homens e mulheres. Ou seja, as mulheres que ganhavam ali, tinham uma diferença só de 19,4%, hoje estão com 20,9% de diferença. Então, é uma remuneração que, se você for olhar em termos de salário, de remuneração média, dá mais de R$1.000 de diferença de valorização entre homens e mulheres. Então, é isso. Então, com o passar do tempo, e se a gente hoje não começar a tocar nisso, não começar a criar, os sindicatos não começarem a ver isso, a gente vai ver daqui a 5 anos essa defasagem ficar maior. E aí a gente sabe que a maioria das mulheres, elas são chefes de casas. Então, como é que eu vou manter uma família com a defasagem salarial dessa? Então, o mecanismo para a mudança estrutural não tem outro. É a gente unir sindicato, é a gente mobilizar todas as categorias e cobrar. E como a gente tem um órgão fiscalizador, é fazer essa denúncia e fazer com que essa empresa faça valer essa equiparação salarial. Pois é bom lembrar que aqui em Alagoas a gente é o estado que tem mais mulheres em cargo de comando, já que, e é importante falar disso, porque no Brasil apenas os cargos de gestões ali têm 26,8% a menos que os homens. Quer dizer, as oportunidades são dadas também às mulheres. Quando um ente estadual faz uma posição como essa de forma política, mas acima de tudo para mudar a realidade, é uma forma de enfrentar essa realidade também, né, Danúbia? Claro, claro. É uma forma de conscientização, né? Eu mostro que as mulheres no posto de comando, nas tomadas de decisões, elas são, sim, muitas vezes mais eficazes que os homens. Porque existe... Não é uma questão aqui de competição. De competição, né? Eu digo que a gente não é inimiga dos homens. Nós queremos homens como aliados e somos tão capazes quanto. Hoje, se você for olhar em profissões como engenharia, profissões que antigamente, física, que era totalmente dominada por homens, hoje são totalmente dominadas por mulheres. As pesquisas científicas hoje são totalmente dominadas por mulheres. Então, a gente precisa lutar, agora correr, para a gente mudar essa lógica. E aí, quando você tem um ente político que muda toda essa estrutura, você está dando esse exemplo, não só o seu estado, você está dando exemplo para o Brasil todo, que é capaz, e a gente tem como... hoje, se eu não me engano, eu acho que são 19 secretárias de Estado, mulheres. Dentro da estrutura, né? Um exemplo. O que eu acho interessante é que, na maioria desses casos em que há essa disparidade salarial, não existe uma transparência em relação a isso. As mulheres nem sabem que recebem menos do que os homens e acham que a função ali está sendo equiparada em termos salarial, quando não está. Então, é normal também esse posicionamento das empresas de negociar individualmente as funções ali com cada um. Se você percebendo, quando as empresas contratam, elas não colocam mais remuneração, né? Elas pedem para as pessoas irem até a entrevista e lá elas conseguem. Isso é um meio de burlar. Primeiro que isso está muito ligado ainda à raiz do machismo.
né? Onde o espaço da mulher era o espaço de casa, o espaço do homem era o espaço público. Então, quando eu chego uma mulher lá, que eu vejo que é competente, que eu vou negociar, como ela não tem ideia, a maioria, não tem ideia de quanto recebe, vamos dizer, um CEO naquele cargo, então eu posso barganhar isso enquanto dono da empresa. Então, eu posso pagar um homem, sei lá, 100 mil, e aí eu chego para a mulher e digo, olha, nessa função, lhe dou benefício, lhe pago 50. E aí você tem essa defasagem salarial. Então, é outra coisa, vamos se informar, vamos saber quanto é que está a média salarial do cargo que eu ocupo. Ah, é tanto? Tá. Alguns homens que trabalham nesse mesmo cargo, qual é a média salarial deles? E aí eu posso entrar no embate. Não entrar numa entrevista como essa no escuro, né? Tendo ali como base referências salariais. Boa dica. Danúbia, obrigada pela presença. A gente com certeza vai te convidar para novas discussões. É um assunto que está sempre em pauta aqui no Boletim. Eu que agradeço e muito obrigado e disponho. Valeu. Vamos lá para a rua, vamos ver como